questão. Eu não vou entrar no mérito do acidente. Eu chamei de acidente. Por quê? Até o momento é um acidente aéreo, né? Caiu, a gente não sabe. Houveram várias especulações com relação, foi um míssil, foi uma explosão de dentro do avião, pode ter sido, né? Quando me chamaram para falar sobre o assunto, eu disse isso, né? Mas também pode ser uma falha técnica ter acontecido. Concordo com o Farinazzi que está tudo muito redondinho, está muito certinho, né? Está muito, né? Mas o principal é saber o day after, o que vai acontecer com o Grupo Wagner. Por quê? O Grupo Wagner é importantíssimo. Ele é um elemento do Estado não estatal. Ele cumpre uma agenda de Estado russo sem ter, né, o peso do Estado, né, vamos dizer assim, a mão estatal direta nas questões. Ele é um grupo muito bem bolado. Nós falamos, eu gosto de citar isso, nós falamos só da PMC, mas o Prigozhin, ele tinha uma empresa da International Research, Internet Research Consult, um negócio assim, uma empresa que era especializada em pesquisas na internet, mas também, segundo os distratores, né, os Estados Unidos, etc., de fazer não só pesquisa, mas difundir fake news, moldar o ambiente, difundir notícias que levassem a um determinado ambiente. Esse grupo é importante, né? E o número que eles falam, Robson, varia pra caramba, varia de 30 mil a apenas 10 mil. Aí eu falo, 30 mil aonde? Né? 30 mil eles tiveram num determinado momento, né, com as rotações lá na Ucrânia, fora o que eles mantinham na África permanentemente. Esse grupo é importante, ele vai ser rearticulado, tendo em vista que o principal cliente desse grupo é o Estado russo, a atual liderança, o Putin, Medvedev, Lavrov e outros, vão escolher alguém como sucessor do grupo, já que o fundador, o Prigozhin, que era o principal dirigente, e o terceiro, eram os três, o 01, 02, 03 estavam no avião. É coisa interessante também, muita coincidência, né? Você botar os três cabeças no avião. É tudo muito interessante. A história ela sugere, não sei se você vai sugerir muitas teorias conspiratórias daqui para frente. Sim. Mas que o grupo vai ser rearticulado, vai. Né? Há necessidade disso. Né? Os Estados isso o Robson também levantou, que é muito interessante, que o embaixador o francês foi expulso do Mali. Do Níger. No Mali também está muito mal. Os franceses estão numa situação muito difícil nessa região do Sahel. No entanto, o Sahel é fundamental para a França. Vários recursos naturais saem dali diretamente para a França. E até um espectador, né, da live colocou a questão do gasoduto, das soluções propostas, né, do gasoduto que sai da Nigéria, passar ali pelo Sahel e ir para a França. Né? Tem outros que vão sair da Líbia para a Itália, que também a França está negociando. Tudo depende dessa região. E é engraçado que estão mexendo com os franceses, mas não com os americanos. Isso com certeza, tem o dedo dos norte-americanos ali. E também tem o dedo dos russos. Porque nessa região, e não é só... Eu anotei aqui onde eles estão presentes neste momento, né, além do Sudão do Sul, além da Líbia, né, além do Egito, que pouca gente fala, né, eles estão presentes em mais de 20 estados da África, né, mas precisamente nessa região, Mali, né, o Níger, Burkina Faso, vai até a Guiné, a Costa do Marfim, toda essa região é rica em gás, urânio. Tem gente que está pesquisando lítio, eu não sei se eles acharam, mas tem terras raras, então pode ser outras coisas. E aí a gente está vendo essa movimentação. E além desses dois atores, França e Rússia, a China está entrando lá muito forte. China é um ator pouco comentado. Eu vejo que
esse sumiço do Wagner vai atrapalhar os russos nessa competição pelos recursos africanos. Lembro também que Putin esteve lá há menos de um mês e disse: a Rússia voltará a ter uma relação próxima com os senhores, como a União Soviética tinha. E a União Soviética investia a fundo perdido, investia, doava fábricas, armas, sem nada a cobrar. Então nós temos que pensar muito nisso. Tá? Gabriel, a teoria da conspiração faz parte, Gabriel. Você verá vários livros, vários romances nisso em futuro próximo e até filme hollywoodiano. Tá? A gente tem que deixar todas as opções em aberto, Gabriel. A gente não é julgador da história, a gente faz análise, né? Bom, partindo do princípio de que a política é uma conspiração, era o que faltava nós poder teorizar sobre as possibilidades. É exatamente isso que nós fazemos. Ô, Ricardo, deixa eu só contar uma história para vocês. É rápida, é muito rápida. Tinha um agente, eu já contei a história, de uma entrevista para o pessoal da Maraluque, eu contei a história. Tinha um agente do KGB, dizem que ele era o número 5 do KGB. Chama Vitaly Yurchenko. Vitaly Yurchenko. Dizem que ele era o 5 do KGB. Ele sabia muita coisa do KGB. E ele foi ser o residente, né, em Roma, na embaixada do KGB em Roma, em 85, isso. Ele sumiu, deu um baile no guarda-costas dele, sumiu, reaparece nos Estados Unidos. Verão de 1985, reaparece. Se entregou para a CIA, deu entrevistas, entregou um monte de gente que seria agente duplo, agente da CIA que trabalharia para o KGB, fez uma confusão dentro da CIA, uma confusão. Vitaly Yurchenko. Um belo dia, um sábado à noite, em novembro, 4 meses depois, ele sai para jantar com a escolta dele, né, da CIA, num restaurante Washington. O restaurante existe até hoje, tem uma placa lá. Nessa placa, Yurchenko fez sua última sopa. De repente ele levanta, pede para ir no banheiro. Do banheiro ele reapareceu na embaixada soviética em Washington, dizendo que ele foi drogado pelos americanos, que ele queria sair do país. Bom, resumindo, foi para Moscou. Isso foi em 1985. Saiu uma série de livros dizendo que ele foi executado em Moscou, porque ele era um desertor, que mataram ele, que ele foi julgado e executado. Bom, para resumir a história, Yurchenko está vivo na Rússia até hoje. Então, tá com vocês aí. Pois é tudo um espião. Olha lá. Aham. Interessante. Fantástico, Cabral, você é foda. Não conhecia essa história, mas é interessante, vou ver isso. Mas aqui havia o microfone, Cabral, tá fechado. Sim. A gente tem que fazer uma live qualquer dia, os três, só desse cara, só do Yurchenko. Pois é, porque as coisas que estão a falar aqui, ou seja, são muito generalistas, e então, quer dizer, perde-se um pouco. Mas em relação ao tema da África, o que chamou a atenção foi que o Putin, quando confirmou que o Prigozhin tinha morrido, disse que, claro, o Prigozhin era um tipo excepcional, que era muito inteligente e tal. Ele disse 2 coisas que me chamaram a atenção, 3. Uma, disse que era uma pessoa de destino difícil, seja lá o que é que ele queria dizer com isto, mas ele o Putin não diz essas coisas assim sem mais nem menos. Disse que cometeu graves erros na vida, mas que era uma pessoa leal, pronto. E em relação ao tema da África, ele disse que ele tinha negócios próprios, pessoais, petróleo, gás, metais e pedras preciosas em África. E eu acho que isto aqui é alguma crítica a quem tenha que corresponder dentro do sistema russo, de que não vai fazer negócio, não se faz negócio ou seja, sem o interesse nacional, sem a anuência do Kremlin, neste caso. Portanto, eu não sei se aquilo não foi dito como uma crítica de que ele estava crescendo, estava fazendo o seu próprio império às custas. Portanto, ele estava representando a Rússia, estava sendo pago pela Rússia, mas estava fazendo os seus negócios privados nas costas da Rússia. Parece que é esta a mensagem. E por outro lado há a ideia de que ele estava ganhando muita popularidade dentro da Rússia, e para o ano há eleições na Rússia.
e que ele poderia ser um candidato com o seu império de internet e tal, pudesse pôr em causa o Putin. E é isso aí é que está o problema, nestes da ala dura, que... vamos lá ver, eu já escrevi sobre isto no seu momento, e disse inclusivamente de que os europeus, os políticos europeus atuais ainda vão ter saudades, podem vir a ter saudades do Putin, porque não se sabe que se a ideia de que o Putin é mau e que há que tirá-lo do meio, vocês não estejam à espera que venha aí um liberaloide, um Navalny da vida, porque não, que a seguir, se vier alguém a seguir, não vai ser mais suave do que o Putin, vai ser um ultra, e vocês vão ter saudades e vão... Já escrevi inclusivamente 2 ou 3 artigos sobre isto, já há 2 anos para cá, antes da guerra. Quer dizer, é o mais parecido que há de um democrata cristão na Rússia, porque a Rússia não é a Europa, e os russos pensam de outra forma. Mas, no entanto, ele é uma pessoa conservadora, moderadamente conservadora, cristã, e que tem um vínculo com a Europa, e que sempre quis ter um vínculo com a Europa. E não é o que muitos outros podem ver atrás dele, não estão neste mesmo patamar. Portanto, havia esta possibilidade, fala-se disto, de que ele pudesse ser era uma pessoa extremamente popular, que podia também fazer frente ao poderio, à popularidade do Putin, que ainda é bastante alta, não é? Eu não sei como é que os senhores veem isso. Eu vou passar essa pergunta para o